Era uma noite quente de verão, e eu estava longe de imaginar que aquele simples convite para uma festa de aniversário mudaria minha vida. Conhecia Lucas de vista, mas nada me preparava para a química que senti quando ele chegou perto de mim, pela primeira vez. Ele me olhou com aqueles olhos verdes penetrantes, e sem querer, comecei a sentir algo que eu não podia explicar. Tentei disfarçar o nervosismo, mas ele estava sendo diferente de todos os outros rapazes que eu conhecia. Conversamos por horas, rimos de coisas bobas, e, de repente, não queria mais sair de perto dele. Quando nossos lábios se encontraram, eu soube que aquilo não era só atração física, era algo mais profundo, algo que me arrastava sem eu entender. Durante o beijo, uma sensação estranha de déjà vu me invadiu. Eu me afastei, tentando não pensar muito sobre isso, mas algo estava muito errado, e eu sabia. Não sabia o que era, mas sentia no fundo da alma que já o conhecia de algum lugar. Aquela sensação persistiu em minha mente. Eu já vi esse rosto antes. Mas de onde? Por que ele me parecia tão familiar? Antes que eu pudesse refletir mais, a festa estava acabando, e eu fui embora com o coração acelerado, sem entender o que acabara de acontecer. Nos dias seguintes, Lucas se tornou uma presença constante na minha vida. Cada vez que nos víamos, ele parecia conhecer algo sobre mim que eu mesma não sabia. Às vezes, ele mencionava uma música que eu adorava, ou me falava sobre filmes e lugares que eu havia visitado. Era como se ele tivesse entrado na minha mente, e não de uma maneira assustadora, mas de uma forma que me fazia sentir que nós dois pertencíamos um ao outro. Eu comecei a me apaixonar por ele, sem perceber o que estava realmente acontecendo. Em uma tarde de domingo, caminhando pelo parque, olhei para ele e senti uma paz inexplicável. Ele sorriu para mim, e algo dentro de mim me fez sentir como se ele fosse o único que realmente me entendesse. Eu me deixei levar pelos meus sentimentos, ignorando a sensação estranha que me perseguia, aquela sensação de que estava errada, de que algo estava além de um simples romance. Eu o vi naquela tarde, tão próximo de mim, tão perfeito. Então, encontrei uma foto antiga na minha casa, uma foto minha com uma criança, e quando olhei para o menino na imagem, fiquei paralisada. Ele tinha os mesmos olhos de Lucas. Uma sensação de pânico me envolveu. Seria possível que eu estivesse me apaixonando por alguém tão familiar, como se o conhecesse de outra vida. Eu precisava de respostas. A verdade começou a se desenrolar quando, sem querer, eu ouvi uma conversa entre meus pais adotivos. Eles estavam falando sobre um irmão biológico meu, alguém que eu nunca conheci, alguém que fora dado para adoção, ainda bebê. Meu estômago se revirou com a revelação. Eles nunca haviam me contado sobre isso, mas agora eu sabia que eu tinha um irmão. O problema? Lucas também era adotado. Como poderia isso ser coincidência? Quando ele falou vagamente sobre sua família biológica, senti um calafrio percorrer minha espinha. Algo me dizia que nossa história estava conectada de uma maneira muito mais profunda do que eu jamais poderia imaginar. Quando finalmente decidi perguntar, a reação de Lucas foi o que me assustou. Ele ficou em silêncio, os olhos desviando, como se estivesse escondendo algo, e então me disse que não tinha certeza sobre os detalhes de sua família biológica. Eu não sabia o que fazer com aquilo. Eu só sabia que a sensação de déjà vu havia se transformado em algo muito mais sombrio. A verdade começou a surgir como uma tempestade prestes a devastar tudo. Eu tinha que falar com Lucas. Não podia mais ignorar a suspeita que se formava em meu peito. Quando finalmente reuni a coragem para perguntar sobre nosso passado, ele parecia abalado,
E eu soube na hora que minha intuição estava certa. Lucas ficou pálido quando eu lhe disse que eu era adotada e que havia descoberto sobre meu irmão, biológico. Ele me olhou com olhos que estavam começando a entender o que eu estava insinuando. Aquelas palavras não faziam sentido, mas os dois sabíamos a verdade, mesmo que ainda não a tivessem falado em voz alta. Ele me sugeriu que fizéssemos um teste de DNA, como se isso pudesse resolver tudo. E foi ali que tudo se complicou ainda mais. Os resultados não eram claros, e a dúvida se instalou como uma sombra. Eu sabia que minha alma clamava por respostas. Mas o que aconteceria com nós dois com tudo o que compartilhamos? As noites sem dormir começaram a pesar. Meu coração estava em guerra com minha razão. Como podia sentir isso por Lucas, sabendo o que eu agora sabia? Cada toque, cada palavra, cada beijo parecia errado e certo ao mesmo tempo. Eu amava Lucas, mas a realidade me dizia que ele poderia ser meu irmão, e isso me destruiu. Conversamos sobre tudo, sobre o que éramos, sobre o que significava estarmos juntos, mesmo sabendo que nossas vidas estavam entrelaçadas de uma maneira que nenhum de nós poderia controlar. Eu estava perdida em um mar de sentimentos conflitantes, e, em muitos momentos, a angústia parecia sufocar minha respiração. Então, uma noite, meu celular tocou. Era um dos meus pais biológicos. A voz do outro lado da linha parecia distante, como se estivesse me testando, mas o que ele me disse foi ainda mais chocante. Ana, você não pode estar com Lucas. A verdade é mais complicada do que imagina. Minhas mãos começaram a tremer enquanto a ligação caía. O que eu iria descobrir? Como lidar com a verdade? A verdade veio como um golpe. Lucas e eu éramos, de fato, irmãos biológicos. Ele era a pessoa que, por todo esse tempo, eu tinha desejado de forma incontrolável. Eu sabia que o amor que sentíamos um pelo outro era real, mas agora ele estava tingido de algo muito mais complexo e doloroso. Não podia mais ignorar o que sabia ser verdade. A dor era insuportável. Nós estávamos quebrados. Lucas parecia perdido, como se tudo o que construímos estivesse desmoronando, e eu estava na mesma situação. A única coisa que nos mantinha juntos era o amor, mas também era esse amor que estava nos destruindo. Eu sabia que o que quer que acontecesse a seguir não seria fácil. Nosso relacionamento tinha se tornado uma linha tênue entre o amor genuíno e o incesto. Eu precisava escolher entre o que meu coração dizia e o que a sociedade e a moralidade diziam ser certo. Tomar a decisão foi o momento mais difícil da minha vida. Eu precisei me afastar de Lucas, mesmo com o coração partido. Sabíamos que, apesar de tudo o que vivemos juntos, não podíamos mais continuar como antes. A sociedade, a moral e o que aprendemos ao longo da vida não nos permitiriam viver esse amor. Foi doloroso. O vazio em meu peito era imenso, mas eu sabia que precisávamos fazer o que fosse melhor para a nossa saúde emocional e mental. Anos se passaram, e a vida seguiu seu curso. Em um reencontro inesperado, nos olhamos, e havia uma paz entre nós que nunca pensei que alcançaríamos. O amor estava ali, mas de uma forma diferente. Nos olhamos pela última vez, com o respeito de quem sabia o que o destino nos reservou e como fomos fortes para seguir em frente.